Boa noite todo mundo. Desculpem o atraso, eu entrei ainda atrasada, né? Mas eu acabei de chegar em Brasília, acabei de voltar de Goiânia. Assim que a gente parou o carro, eu desci já para fazer a nossa oração. Foi por isso que eu atrasei um pouquinho, tá bom? Nós saímos de Goiânia por volta ali de 8 horas da noite e aí viemos direto, por isso que hoje a marcação da oração foi 11 horas. E aí eu acabei de chegar, a gente só arrumou aqui as nossas velhinhas, nossos livros, e por isso que a gente chegou em atraso, viu? Me desculpem. Quero agradecer ao povo de Goiânia, quero agradecer à fraternidade, o Gustavo Musa, que me presenteou com várias camisetas, e aí eu vou usar todas. E ele me mandou uma camiseta aqui, ó, quanta luz nesse ambiente. Eu não sei se ele sabia, porque eu acho que ele nem sabia da história da música. Lembra que todo mundo ri, né? Todo mundo sorri quando eu falo do Quanta Luz. Isso é mais uma brincadeira, tá, gente? Eu gosto do hino Quanta Luz, é porque eu gosto de música mais animada. E aí ele me deu aqui uma camiseta Quanta Luz. Eu vou usar ela, viu, Gustavo? Eu vou usar a camiseta. Olha, eu brinco muito, né? Sobre a música Quanta Luz, porque eu faço vocês sorrirem. Mas ela é lindíssima, como muitas, né? Então eu também gosto, eu escuto. É só uma brincadeira mesmo, tá bom? E ele me deu várias camisetas do Shop D e eu vou usá-la para mostrar para vocês. Porque aí vocês podem também comprar lá, tem camisetas lindíssimas lá, né? Tem aquela que eu gosto muito, que hoje ele tava usando a minha camiseta, eu brinquei com ele tava usando minha camiseta, que é de todas as religiões. Eu respeito todas as religiões. Então eu vou usar elas depois e vocês vão ver os modelos que tem no Shop D, tá bom? Então, muito obrigada ao povo de Goiânia, foi maravilhoso, foi muito bonito, o coral, as palestras, os caravaneiros, foi tudo muito lindo. É sempre uma grande experiência estar junto com o pessoal da fraternidade. É sempre uma forma, né, de abrir os horizontes, de abrir tudo aquilo que a gente precisa abrir, né? O despertar, o despertar, né? O despertar espiritual. O despertar que a gente acorda para nós mesmos. Então foi muito bonito hoje em Goiânia. Meu próximo evento com a Fraternidade Sem Fronteira é Aracaju, em outubro, e em novembro eu estarei na África. Em outubro eu vou lançar a campanha para a gente ajudar as mães da África, fiquem atentos, né? E aí em novembro estaremos na África, de 6 a 16 também. E Recife, nós estaremos dia 27 com muita alegria, retornando a Recife, para dar um abraço, um beijo nos meus amigos de Recife. Então, mãos à obra, muito bem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por estarem essa hora conosco, viu? Vanessinha, meu amor, um beijo. Essa menina doidinha que eu amo tanto, Vanessa Varela, um beijo, querida. Hoje na oração é um conjunto, vocês sempre sabem que a gente sempre conversa sobre o que aconteceu durante a nossa semana. Na oração de hoje eu sinto muito de falar, né? De falar com vocês, de orar junto com vocês por todos os problemas familiares. E aí, quando eu falo em problema familiar, eu estou falando nas questões de passado, de presente e no encaminhamento do futuro. Principalmente para aquelas pessoas que sentem falta, né? Sentem falta de uma figura, e muitas vezes é a figura paterna. Sentem falta de terem convivido mais com os pais ou com as mães, ou que tiveram uma relação não muito amorosa, né? Não muito amorosa com os pais, com as mães. São aqueles encontros de espíritos de outras vidas, né? Encontro de espíritos de outras vidas que você fala assim, meu Deus, como pode? Hoje é minha mãe, hoje eu sou filha dela e a gente não consegue se dar bem. Então, essa semana, por muitas coisas que aconteceram,
eu pensei nas famílias. Eu pensei, né? Eu pensei nas nossas experiências terrestres em relação a isso. Cada um de nós tem uma experiência própria em relação à mãe, a pai. Alguns de nós realmente, né? Tivemos uma excelente relação, mas tantos outros não. Ai, desculpem. Tantos outros não tiveram uma relação amorosa, não tiveram uma relação congruente com o pai, com a mãe. E esse sentimento, ele perdura, ele vem com a gente. Não adianta a gente querer esconder debaixo do tapete, não adianta a gente querer deixar de lado, não adianta, né, a gente esconder, às vezes, até de nós mesmos. É preciso fazer o quê? É preciso trazer à tona e trabalhar isso. As pessoas, elas não têm nenhuma obrigação em nos querer perto. A gente confunde muito e acha que a obrigação vem da parentalidade, né? Que a obrigação vem do sangue, só em ter o mesmo sangue, só em ter material biológicos idênticos ou iguais ou parecidos por conta da parentalidade, vai trazer com isso a relação de amor. É o nosso primeiro erro. Nem todo parente é família. Como assim, Mayra? É verdade. Nem todo parente é família. Às vezes é o nosso parente, é nossa família parental, né? É sanguíneo, mas não é nossa família, não é nossa família amorosa, não é nossa família por afinidade. E essa é a primeira compreensão. Família é aqueles que estão próximos, é aqueles que nos amam, não é aqueles que passam a mão na cabeça nos nossos erros, mas que aceitam os nossos defeitos, que aceitam que nós temos uma caminhada ainda a seguir e que o amor é muito maior do que as exigências. Isso é família. Ter o nosso sangue ou não ter, isso é algo que pode acontecer. Tem parente nosso que tem o nosso sangue, que é nossa família, que realmente se comporta como família. E tem muitos deles que não se comportam como família, são apenas parentes. Muitos de nós só vêm conhecer família quando se casam, quando namoram, quando fazem uma união por escolha. Aí vem conhecer aquele amor de família, aquele sentimento da unidade familiar. Alguns de nós nem assim, alguns de nós não chegam nem a conhecer. Por isso que eu digo para vocês o quanto é importante a escolha que muitas vezes nós fazemos daquela pessoa que vai passar a eternidade conosco. Quando você escolhe alguém para casar, quando você escolhe alguém para se relacionar, você não está escolhendo apenas um momento, você não está escolhendo apenas uma pessoa para passar uns anos com você. Você está escolhendo alguém que você quer que viva a eternidade com você. E isso é muito importante. Por isso que é importante saber também escolher. Por isso que é importante saber fazer essa caminhada. É muito, muito, muito importante. Então, quando a gente vai falar em namoro, em casamento, em relações, né? É preciso ter a noção de que essa construção familiar é para a eternidade. As pessoas dizem, não, Mayra, mas todo mundo que entra na nossa vida, todo mundo que vem para a nossa vida é o planejamento reencarnatório, é as pessoas que nós devemos, né, estar. Não, amados, nem sempre. Grande maioria são novos encontros, são escolhas nossas. E a gente escolhe também, a gente escolhe e a gente é escolhido. As famílias que se formam em torno da adoção. Olha que coisa mais linda. Não tem o material biológico, mas tem o amor. Pessoas que procuram a construção das suas famílias pela adoção. E
na minha opinião, família é sempre uma construção. Família é construção. Família não é aquela que nos é imposta. Aquilo ali é sangue. Nós nascemos de um pai e de uma mãe com os nossos irmãos. Mas é preciso, né? É preciso que a gente escolha eles também, que o nosso coração se escolha, que a gente construa. Que a gente construa o laço familiar. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba que a família é uma construção eterna. Que a família é juntar ali os cacos e reconstruir. É difícil construir família. A gente deixa solto porque acha assim, é sangue, é família, nós temos obrigação, eles têm obrigação conosco. Tô soluçando, gente. Eles têm obrigação conosco. E família não pode ser sinônimo de obrigação. Família é sinônimo de amor. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Nenhuma é perfeita porque são seres em construção, seres em evolução, buscando conviver junto diante das suas diferenças. Por isso que é uma construção. Por isso que nós precisamos preservar e construir e pintar. Quando você constrói uma casa, você faz a construção e você começa a morar nessa casa. E aí todos os dias vai passando um dia após o outro e de repente um pedacinho ali da parede cai e de repente uma pia entope, de repente sei lá, uma tomada não está boa. E aí você tem que começar a reformar a casa que você construiu. Por isso que a gente diz, quem constrói uma casa, volta fazendo tudo de novo. Anos depois você volta pintando de novo, você volta retocando de novo. E família é isso. Família não é uma construção junta. Família não é, nasci de uma mãe, de um pai, tenho os meus irmãos, eles são obrigados a me suportar e eu sou obrigada a suportá-los. Estão dizendo que está travando. E eu sou obrigada a suportá-los. Não, família é construção. Eu nasço ali, eu vou nascer naquele local, com o sangue daquelas pessoas, mas eu vou construir todos os dias a minha família, os meus parentes, né? É isso, é construção. Então falar de família é falar de uma construção. Quero falar, né? Quero falar também com vocês que essa semana, além desse tabu que é assunto de família, porque falar de família é tabu. Falar de família é tabu, sim. Falar da família de margarina que não é. Quando nós vamos falar da família que aparece lá, né, no comercial de margarina, que tá todo mundo sorrindo, acordando 8 da manhã, e aí senta na mesa, todo mundo toma café da manhã junto e sorri e come o pãozinho e isso. Esse tipo de família nós não temos problema em falar. Agora a família real nós temos. A família em que a gente acorda 7 horas da manhã, começa a gritar menino para ir para a escola, começa a vir marido, mulher que teve problema no dia anterior e traz o problema para a mesa e aí um tá sem paciência com o outro. É dessa família que eu estou falando. É dessa construção que eu estou falando. É dessa família real, que tem os problemas, que acorda com os seus problemas. Isso às vezes vira um tabu, né? Isso vira um tabu. A família é uma rede de escola. Se o planeta é um planeta escola, a família são os professores. Nós somos os professores, porque é preciso aceitar as diferenças e dentro dessas diferenças aprender que o amor tem o tamanho maior. Que o amor tem o tamanho maior do que qualquer diferença. E ali você vai reformando todos os dias. Então, falar, né? Falar sobre essa família real é que é obstáculo. Jaqueline Tabosa, meu amor, um beijo grande para você. Então, falar dessa família que é tabu. Falar da família
em que se tem às vezes um pai narcisista, uma mãe narcisista, em que se tem irmãos sanguíneos, que muitas vezes não tem um pingo de consideração por você, esse é o tabu. É o tabu porque a sociedade cria, a religião cria, as doutrinas criam uma obrigação unilateral de ter que aceitar a violência de alguém que faz parte do nosso sangue. Como se ter o mesmo padrão genético do que eu, do que você, desse a essas pessoas uma liberação para nos machucar. Não, isso não é família. Isso é parente. A família, acima de tudo, constrói o respeito, constrói a aceitação, constrói o amor. Isso é construção. E dentro de famílias perfeitas, que eu nunca conheci nenhuma, existe uma construção já terminada. Dentro da minha, por exemplo, é uma construção interminada. Nós nos amamos. Nós nos respeitamos, mas nós temos diferenças e hora ou outra essas diferenças elas vêm à tona. E é preciso ou se trabalhar ou aquilo que não se pode trabalhar, distância amorosa, para proteger os outros, para nos proteger. Nos amar também é proteção. Quando é que a gente dá distância amorosa? Quando a gente não vê do outro lado o desejo de mudança. Quando nós não vemos do outro lado o desejo de construção. É isso. É isso. Então eu vim muito essa semana pensando sobre essa construção que é esse Instituto Família, que é esse movimento de se construir e reconstruir a família ao longo, né? Ao longo da nossa encarnação. Quero falar também que essa semana me pegou, né? Me pegou muito profundamente pensar sobre as pessoas que já cometeram erros no passado. Eita, talvez alguém aí não se sinta tocado por isso, mas eu me sinto, porque eu também já errei. Então, eu vou dizer para vocês que eu estava fazendo uma live lá no ministério, quando eu estava trabalhando, esses dias, na hora do almoço, chegou uma pessoa muito amorosa mesmo, mas ela me abraçou e disse: Mayra, eu quero tanto ajudar, eu tenho esse projeto de ajudar uma ONG, uma casa de caridade, um lugar, e principalmente em nome de um erro que eu cometi no passado. Nós conversamos, eu e ela, um pouco de tempo, e aquilo ficou na minha cabeça, mas ainda profundamente ficou no meu espírito. Os erros. Orar pelos nossos erros. Porque alguns erros nossos nem precisa que as pessoas nos cobram. Às vezes as pessoas têm tanto, se inflam tanto de forma violenta, né? De forma julgadora, de forma do padrão de justiça, esquecendo elas que elas também têm os seus erros. Por quê? No plano encarnatório que nós estamos, eu desconheço um espírito igual de Jesus. Jesus foi o espírito mais perfeito que passou pelo plano terreno. Todo o resto de nós cometemos os nossos erros. É humano, faz parte do processo de aprendizado. Quem aqui, quando passou pela matemática durante o seu tempo escolar, que, sei lá, encaixou na geometria. Quem passou pela geometria, junto com o compasso, com as réguas, né, a meia-lua, você muitas vezes, você se pegou errando, fazendo a mesma conta e errando, bota o compasso e erra, vai medir o ângulo, né? Vai medir o ângulo ali daquela figura, e erra. E você só aprende quando você começa a fazer um monte de exercício. A matemática é assim.
Eu só vou aprendendo a fazer as equações de primeiro grau quando eu vou errando, mas eu não posso parar ali. Eu preciso continuar praticando as equações para que eu possa aprender. Aí um belo dia, você senta na mesa e começa a fazer os cálculos corretos daquela mesma figura, daquele mesmo padrão matemático que você nunca acertou. E você se sente tão feliz e tão grato, porque, eu aprendi exercitando. Eu aprendi colocando em prática. Só não erra quem não faz. Primeiro, lembre-se disso. Só não erra quem não faz. Todo mundo que está tentando ou se melhorar, ou está tentando dar um sentido na vida, ou está tentando buscar um sentido para ela, vai errar. Porque a Mayra de 10 anos atrás não é a Mayra que está aqui sentada. Assim como vocês de 10, 20 anos, vocês de 15 anos, vocês de 12 anos, vocês da juventude, vocês, não são. A maioria dos nossos erros cometidos no passado, se fossem hoje com a cabeça que nós temos, com a maturidade que nós temos, nós não faríamos. Então, é preciso se perdoar daquilo que você não tinha maturidade para compreender. Eu estou sendo leniente aos meus erros, por exemplo? Eu estou sendo leniente aos erros de vocês? Não, eu estou sendo humana, eu estou sendo racional e, acima de tudo, eu estou sendo verdadeira. Reconhecer que nós erramos é o primeiro passo para que a gente pratique atos que não nos levam mais a errar, mas sim a acertar. Os meus erros, todos eles, fazem parte do processo que me transformou nessa Mayra que chegou aqui. Não apagaria nenhum, não faço nenhuma questão de esquecer nenhum, porque eles construíram essa Mayra que está aqui hoje. E não importa o erro que você cometeu. Mas, Mayra, não importa. O que vai importar para mim é a forma como você reconhece esse erro e a forma como você modifica a caminhada. A forma que você caiu não é importante. É a forma como você levanta desses tombos. Olha, Mayra, mas eu não me sinto digna porque eu já errei. Amados, esqueçam esses santos, essas figuras santificadas que aparecem na internet, que aparecem na televisão, que aparecem dentro dos centros espíritas, das igrejas, dos templos. Esqueçam que isso é uma aparência. Todos eles erraram. Todos eles erraram. A única diferença deles para nós é que nós reconhecemos os nossos erros. E nós não temos vergonha daquilo que nós vivenciamos. Por mais errada que você fosse, você hoje não faria igual. E isso é importante. Jesus não julgou o passado de nenhuma daquelas mulheres que andou com ele. Maria Madalena. Jesus não julgou. Aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E olhou para essa mulher e disse, vá e não peques mais. O erro não pode ser uma arma apontada na sua cabeça. Um erro cometido não pode prejudicar toda a caminhada do futuro. Então, para aquela pessoa que me abraçou e disse, Mayra, foi por um erro que eu cometi. Amada, veja onde você chegou. Ao ponto de entender o erro que cometeu e, diante daquele erro, querer ajudar as pessoas. Querer ajudar aqueles que precisam. Esse é o ponto.
Então hoje na nossa oração eu quero orar por todos nós que erramos, mas eu quero orar pelas pessoas em que os seus erros pesam 1 tonelada no seu coração, no seu espírito. Eu quero orar por essas pessoas que foram tão julgadas ao ponto de tornar esse erro quem elas são. Os nossos erros não são essencial ao nosso espírito. Os nossos erros são experiências terrestres. E se você consegue lembrar do erro, você consegue não repetir. E isso é importante. O auto-perdão é o início da caminhada. Se perdoe por aquilo que você não tinha maturidade para definir. E eu não estou falando de idade, não. Estou falando de maturidade espiritual. Não importa a sua idade. A maturidade não é tempo. A maturidade é reconhecimento. A maturidade é reforma. E veio muito no meu coração. Mulheres, né, que cometeram os erros. Homens que cometeram erros. Pessoas que trazem esse erro num peso tão grande, que chega a prejudicar as suas caminhadas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. É muito difícil. Mas ainda é mais difícil nos perdoar. Nós somos muitas vezes mais rígidos, mais duros, mais violentos conosco mesmo do que inclusive com os outros. Então o auto-perdão é algo que a gente precisa trabalhar. Olha, eu não sou digna de fazer tal trabalho na minha igreja, eu não sou digna de fazer um trabalho no centro espírita, eu não sou digna de isso, eu não sou digna daquilo. Você é digna de tudo. E você que é digna mesmo, porque você que errou sabe ajudar aqueles que erram. Um santo, um perfeito, não vai conseguir chegar a ajudar uma pessoa real que errou. Qual é a empatia que vai ter uma pessoa perfeita para ajudar os não perfeitos? Você é a pessoa ideal, você passou por aquilo ali, você atravessou o vale da sombra da morte e chegou aqui. Quem você foi te tornou quem você é hoje. Portanto, é para estas pessoas, hoje nossa oração também, para pessoas que carregam a culpa, que carregam os erros, que carregam os obstáculos que travaram para cá. Quantos de vocês se culpam por ter levado os entes queridos de vocês a um médico, a um hospital, e essas pessoas cometeram um erro médico, e aí veio o desencarne, e vocês se culpam por ter escolhido um médico, por ter levado aquele hospital, ou então se culpa por não ter levado antes no hospital, porque achava que poderia ser cuidado em casa. A culpa nasce com o ser humano. Agora veja bem, o primeiro ponto de você entender é que todo o ato que você teve foi em favor daquela pessoa, foi para o bem daquela pessoa. Você escolheu um médico para que ela fizesse o tratamento. Você escolheu o hospital para que ela fosse. Você muitas vezes não quis levar logo no hospital porque você achava que podia cuidar em casa para ela não ficar sofrendo muitas vezes nas grandes filas, né? Esqueça essa culpa de erro dos outros também. Se o seu parente, se o seu amor desencarnou de um erro médico, esses médicos, essa pessoa foi quem errou. Ela vai ter que trabalhar a culpa dela também. Ela vai ter que trabalhar a irresponsabilidade ou a imperícia ou qualquer coisa do tipo. Além de ser trabalhada aqui no plano terreno, ela vai ter que trabalhar isso em campo espiritual. Você levou no intuito de ajudar. Toda vez que a sua intenção for ajudar, toda vez que a sua intenção for
boa. O produto de comportamento de terceiros não pode ser sua responsabilidade. Até porque o desencarne acontece quando ele precisa acontecer. Ninguém dá olé no instrumento da morte, né? Ninguém dá olé nela. Algumas vezes a gente pode até ganhar uma moratória, mas ninguém dá um olé no instrumento morte, tá certo? Então, esse é outro ponto que eu queria trabalhar. Além das famílias, dos parentes difíceis, os erros, né? A culpa que a gente traz. E aí, hoje, eu vou ler para vocês. Lembra que eu conversei com vocês sobre esse livrinho aqui, ó, O Profeta? E eu disse a vocês que esse livro é muito espiritual. Esse livro traz a beleza da espiritualidade contada no mito. Esse livro é um mito, né? Esse livro é uma história para usar como simbologia. E hoje eu vou escolher ler esse livro para vocês, o título sobre o autoconhecimento. Do Profeta, nós vamos ler sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque para a gente se perdoar, porque para a gente nos compreender, porque para a gente saber quem são a nossa família, quem são os nossos parentes, para que a gente saiba diferenciar quem nos ama, né? Quem nos ama de quem apenas gosta da nossa utilidade. Ser útil para as pessoas não é algo ruim. Às vezes a pessoa diz assim, ó, as pessoas só querem a sua utilidade. E aí isso vira um consenso muito ruim. Mas não é. As pessoas precisam da nossa utilidade, assim como nós precisamos da utilidade delas. Ser útil a alguém é de fato um presente também. Agora, o que você precisa diferenciar é se essa pessoa só busca a vantagem dessa utilidade. E quando é que só busca a vantagem? É quando te procura somente no desespero. Depois sai da sua vida, depois volta, né, da sua vida, apenas para buscar aquilo que você pode ofertar. E mesmo assim, você não estará fazendo nada de ruim, pelo contrário, ser útil é bom. Só que você precisa respeitar o limite do seu atendimento, do seu entendimento e, acima de tudo, do seu autoconhecimento. Quando você se conhece, ninguém te ofende. Quando você se conhece, ninguém te perturba. Quando você se conhece, você sabe limitar, por respeito a você, até onde as pessoas podem ir. Ser útil é necessário. E esta encarnação não permite estagnação. Então, servir é uma honra. Mas é necessário que a gente tenha limitação no comportamento das pessoas para não nos ferir ao ponto da gente ter que trabalhar isso. Então, nós vamos ler hoje sobre o autoconhecimento. Nesse livro está na página 75. Quem não comprou o livro O Profeta, tem na internet em PDF, viu? Porque ele é um livro bem antigo. Ele é um livro bem antigo, mas é um livro tão perfeito que eu gostaria que todo mundo pudesse ler. E aí você vai ver um livro filosófico, porque ele, né, é do Khalil Gibran. E eu sempre conto para vocês a história dele, para que vocês compreendam. É um profeta, Al-Mustafa, que viaja da sua ilha para uma cidade chamada Orfalésia. E nessa cidade a ignorância está, né? A ignorância está perpetrando, as pessoas não estão aprendendo. E aí ele vai da ilha dele até essa cidade para pregar, para ensinar. Passa 12 anos e justamente pela sua condição de humildade, justamente pela situação como ele se veste, como ele se porta, as pessoas não aproveitam da sua sabedoria. E um dia ele está no alto de uma montanha e avista um barco. E esse barco ele reconhece que é
justamente da ilha que ele morava. E ele disse: opa, vou embora, tá na hora de voltar. As pessoas desta cidade percebem que ele passou 12 anos. Também te amo, viu? Projeto social da Pamela. Pamela é uma menina linda, Pamela Oliveira. A mãe dela luta com um projeto social lindíssimo. Então, ele diz: está na hora de voltar. E quando o povo percebe que o profeta está indo embora, eles se juntam ali ao lado do profeta e dizem: não, você não pode ir embora sem nos ensinar. E aí cada pessoa começa, né, a fazer uma pergunta para ele. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento. E um homem disse: fale sobre o autoconhecimento. E ele responde: em silêncio, seu coração conhece os segredos dos dias e das noites, mas seus ouvidos anseiam pelo som daquilo que o seu coração sente. Assim saberiam em palavras o que sempre souberam em pensamento. Primeiro ponto, quando ele diz aqui: em silêncio, o seu coração conhece os segredos dos dias e das noites. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender quem somos. Precisamos entender aquilo que nós construímos. Ai, gente, eu tô com um espírito aqui, um menino muito bonito, viu? Um menino muito bonito, menino do cabelo comprido, um espírito muito bonzinho, né? Que teve uma morte, uma experiência de morte mais violenta, mas que graças a Deus não atingiu o seu espírito, que é o Jonathan Gabriel. Menino muito bonito, viu? Que tá aqui. Eu prometi para ele que eu ia falar para vocês sobre ele, né? Um skatista, um menino padrão, né, de adolescente. E hoje eu convidei ele, já tem alguns dias que eu converso com ele. Hoje eu convidei ele para fazer a oração e ele veio. Então eu queria dizer para vocês. Então, quando ele diz: em silêncio, seu coração conhece os segredos do dia e da noite, nós nos conhecemos. Nós sabemos os nossos erros do passado, nós sabemos os nossos erros do presente, nós sabemos até aquilo que nós não corrigimos e podemos errar. Quando alguém fala mal de nós e a gente fica muito revoltado, muitas vezes nós sabemos, né? Nós sabemos que nós já cometemos coisas piores, ou nós somos até piores do que aquelas pessoas imaginam, e nós somos, né, até diferentes. Então você se conhece. Por que a opinião dos outros nos perturba? Porque muitas vezes elas estão certas sobre nós e que a gente não quer reconhecer. Agora, a opinião dessas pessoas só tem validade se elas também forem exemplo daquilo que elas criticam. É isso que as pessoas não compreendem. O exercício da opinião e da crítica, ela precisa ser feito de alguém que construiu. Ela precisa ser feita quando solicitada. Agora, o seu autoconhecimento precisa ser feito por você. Não deixe isso vago para que os outros façam. Não deixe isso vago para que os outros possam exercer por você. E é bom que seja assim. A nascente oculta de sua alma deve brotar e correr murmurante para o mar. E dessa forma, o tesouro de sua infinita profundeza seria aos olhos revelado. Da mesma forma que nós escondemos erros, muitos de nós também escondemos o quê? Segredo, né? Segredos que são bons, nós escondemos tesouros. Às vezes você convive anos e anos com alguma pessoa e você não sabe o tesouro que habita dentro daquele coração. E você não sabe
a fortaleza que tem dentro daquele coração, daquele espírito. Eu fiz um vídeo há pouco tempo em que eu fazia crochê. E grande parte das pessoas não sabiam que eu fazia crochê. Por quê? Porque às vezes a gente vê as pessoas, mas não enxerga as pessoas. Às vezes a gente convive 20, 30 anos dentro de um trabalho, dentro de uma igreja, dentro de tudo isso e não para enxergar as pessoas. O tesouro que tem ali, a relíquia que está ali guardada, as habilidades que estão ali presentes. É preciso enxergar o outro. Faz parte da nossa empatia, faz parte da nossa busca pela evolução, enxergar o outro com um olhar espiritual. Às vezes você está perdendo uma grande oportunidade. Às vezes você busca escutar a Mayra, você busca escutar uma pessoa distante. Às vezes você acha que nós somos sábios por aparecermos muitas vezes, né, na internet. E às vezes você tem uma pessoa do seu lado com grande sabedoria. E você não sabe dar valor àquele tesouro que está ali. Já parou para conversar com alguém bem mais velho? Que às vezes você não dá tanto valor porque não vê ali uma escolaridade? Você já pensou quantas vezes, quantos ensinamentos, quanta história tem ali? É preciso enxergar o outro. É preciso enxergar. A nascente oculta de sua alma deve brotar e correr murmurante para o mar. E dessa forma, o tesouro de sua infinita profundeza seria aos olhos revelados. Mas não tentem usar uma balança para pesar seus tesouros desconhecidos. E não tentem explorar as profundezas de seu conhecimento com um bastão ou com uma linha, pois o eu é um mar sem limite e sem medida. Alguém já ouviu um hino que diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem já não ouviu esse hino? Que também é uma parte bíblica que foi transformada em hino, né? E aí, numa parte desse hino, ele diz assim: se no abismo está minha alma, lá também me amas. Se no abismo está a minha alma, lá também o Senhor me ama. Quantos de nós estamos cansados? Mas é cansado mesmo, é exausto. Exausto muitas vezes da lida. Exausto muitas vezes das experiências que nós temos que passar. Exausto muitas vezes das pessoas. E essas pessoas, as pessoas terrenas, elas podem não alcançar o que tem dentro de nós, porque elas vão lá com uma colher. Você quer cavar uma verdade com uma colher. E Deus não. Deus vai lá e coloca uma sonda. E essa sonda vai revisitar e visitar toda a profundeza do seu espírito. E é nessa sonda que Deus traz à tona, né, aquela força que nós já achamos que não temos. Não é hora de desistir não, amada. É hora de descansar. Se estamos cansados, descansamos. Mas desistir jamais. A nossa luta é uma luta para o bem. É uma luta para o amor e por amor. Tá na hora de você dizer, olha, eu tô exausta, tá na hora de parar um pouco, tá na hora de modificar os atos, tá na hora de se afastar de quem precisa se afastar. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso para vocês, em que pese algumas críticas sobre interpretações erradas do que eu falo em questão da distância amorosa, eu não tenho nenhum receio em dizer para vocês, às vezes você tá cansada porque você tá rodeado de pessoas que te violentam.
Às vezes você está rodeada de pessoas que não te reconhecem. Às vezes você está rodeado de pessoas que não reconhecem o seu valor. Está exausta de lidar com aqueles que não te amam de verdade. Está exausta de lidar com a frustração das pessoas. E como elas não sabem resolver, elas despejam em você. Então, sinceramente, eu não vou ser irresponsável de apenas dizer para vocês: continuem orando, rezando, pedindo e continuem nesse ciclo vicioso de violência. Não. Orem por essas pessoas, rezem por essas pessoas, perdoem essas pessoas, mas se afastem dessas pessoas. Se afastem daquelas pessoas que querem se salvar do afogamento às suas custas. Por que é que quando a gente está no mar, reflitam comigo, vamos fazer uma reflexão. Por que as pessoas dizem, quando alguém estiver se afogando, você não pode ir salvar essa pessoa, porque essa pessoa vai se pendurar em você e vocês dois vão se afogar. Ué, Maria, eu vou deixar a pessoa morrer? Não. É por isso que existem os profissionais, os salva-vidas. Você está lá no mar, a pessoa está se afogando, você não vai correr, você vai chamar o salva-vida que vem. Por quê? Porque ele é preparado para essa situação. Porque ele tem técnicas para essa situação e porque ele tem ajudas de outros colegas ou às vezes de um helicóptero, porque ele tem boias, porque ele tem várias coisas. Então, quando você vai ter que conviver com pessoas assim, que você vai tentar salvá-las, tenha a certeza de que você está preparada espiritualmente, com as técnicas corretas e com a força necessária para estar ali no meio do mar revolto. Porque senão, ele vai se afogar e você também vai se afogar. Você não vai poder ensinar ele a nadar no meio do afogamento. É preciso se tirar a pessoa do meio do afogamento. E aí só depois ensinar a nadar. Não digam, encontrei a verdade. E sim, encontrei uma das verdades. Olha que livro fantástico. Não digam, encontrei a verdade. Digam, encontrei uma das verdades. Porque muitas vezes o que é a verdade para você não é para o outro. Não é para o outro. Já fizeram aqueles testes psicológicos em que o psicólogo te mostra figuras e perguntam para você, né? Perguntam para você o que você vê nessa figura. Às vezes você vê um cavalo e eu, Mayra, vou ver uma foca. E para mim aquilo é verdade e para você também é. Então, não existe uma só verdade. É por isso que o mundo está cheio de problema. É porque as pessoas querem uma verdade absoluta e só delas. Eu quero que a minha religião, minha doutrina seja a melhor. Eu sou a única correta e certa. O político que eu votei é o único que presta. O time de futebol que eu torço é o melhor. Mesmo que ele perca todos os jogos, é o melhor. Porque nós queremos reconhecer apenas a nossa verdade e existem muitas verdades, né? Muitos caminhos. Não digam, encontrei o caminho da alma. E sim, encontrei a alma andando pelo caminho. Não digam, encontrei o caminho da alma. Digam, encontrei a alma andando pelo caminho. O que a gente busca muitas vezes nas religiões, nas doutrinas, é a salvação da nossa alma, não é? É a salvação da nossa alma. E daí a gente se perde. Porque nós achamos que a nossa salvação, como nós chamamos a nossa evolução em outras religiões, nós achamos que ela pertence a um único caminho.
Quando na verdade, durante essa caminhada, nós encontramos muitos instrumentos para a salvação da nossa alma. Pois a alma anda por todos os caminhos. A alma não anda em linha reta, tampouco cresce como a cana. A alma abre-se em camadas como uma flor de lótus com inúmeras pétalas. Olha isso. Às vezes nós estamos tão preparados que nós encontramos nas pessoas um caminho reto, certo e contínuo de ajudá-las. Você vai lá, é como se você atirasse uma flecha no alvo e ele vai lá bem no alvo. Mas tem pessoas que são como cebolas. Tem pessoas que precisam ser, trabalhadas em camadas, retirado camada por camada, para que você possa encontrar uma forma de acertar, de acertar aquela alma, Essa dor que você passa hoje, esse sofrimento que você passa hoje, essa experiência que você passa hoje, pode ser Deus te dizendo, eu vou ter que te quebrar, mas eu vou salvar o seu espírito. É por intermédio dessa dor que você vai alcançar o antes inalcançável. E algumas vezes vai ser isso, a gente vai passar num moedor de carne, a gente vai se desconstruir e vai se reconstruir. Quantas vezes precisar, certo? Então vamos dar início à nossa oração de hoje, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso a proteção da divindade, a proteção amorosa de Deus, a proteção amorosa de Jesus Cristo para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Pedimos à espiritualidade amiga que nesse momento possa olhar por cada um que está assistindo e fazendo essa oração e os que também irão acompanhar depois. Pedimos, Senhor, que dê um abraço apertadinho na alma de cada um que está aqui nesse momento. Nós hoje não estamos unidos fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente por intermédio do instrumento da internet, a nos abraçar, nos acarinhar, nos proteger. Nós somos seres racionais, sim, mas também amorosos. Senhor, dá um abraço na alma de cada um. Espiritualidade amiga, leva o remédio para cada um, aquele que mais necessita. Pedimos à Bezerra de Menezes que possa visitar todos os hospitais, todos os queridos que estão passando pelas mazelas físicas. Pedimos por todos os irmãos em estado de necessidade. Senhor, manda anjos encarnados a dar o que comer, o que beber, o que vestir. Pedimos à espiritualidade amiga que possa abençoar e proteger todos aqueles que estão atravessando o caminho tão deserto de lutar contra os vícios terrestres, as drogas, as bebidas, qualquer vício e paixão terrestre que já não nos preenche, Senhor. Pedimos à espiritualidade amiga que possa abençoar as casas de idosos, de crianças, de acolhimento. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, Mãe por amor, Mãe por escolha, que proteja e coloque no colo todos os nossos entes desencarnados, todos os nossos filhos que as nossas mãos físicas já não podem mais tocar. Senhora nossa, recebe eles e coloca em teu colinho, coloca sobre o seu peito, coloca, Senhor, coloca eles sobre o teu peito, cada um. Pedimos hoje, Senhor, para as famílias que estão enfrentando tantos problemas, essas irmãs, Senhor, que eu coloco hoje no meu pensamento, todas essas 3 irmãs, Senhor, protege da depressão, protege do luto que estão passando, que é tão doloroso, protege essa família, Senhor, que elas possam nunca desistir, que elas possam sempre caminhar, Senhor, junto conosco. Nós amamos, Senhor, cada um que está aqui nesse momento e o Senhor nos ama.
Pedimos por essas famílias que estão em contenda. Pedimos pelas pessoas enlutadas que já não suportam mais a dor da saudade, a dor da ausência. Ô Senhor, mostra a cada um. Mostra a cada um que está presente ali, que a vida continua. Senhor, vai cair a bateria, troca. Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia, protege todas essas pessoas, Senhor. Protege todas essas pessoas que hoje lutam com grande dificuldade. Protege, Senhor. Protege, Senhor, todos esses que lutam com grande dificuldade, que lutam, Senhor, pela sobrevivência nesse plano terreno, que lutam, Senhor, com a dor desse luto tão dolorido, com essa ausência. Espiritualidade, eu peço hoje a misericórdia, permito que essas mães, esses pais, esses filhos possam receber um carinho nesta noite dos seus entes queridos, possam sonhar com estas pessoas, possam ter um encontro de alma, para eles compreenderem, Senhor, que a vida continua, matar um pouco da saudade, encontrar o carinho. Espiritualidade, amiga, possa estar com cada um nesse momento, nos lares que faltam a comida, nos lares em que os problemas financeiros estão grandes. Protege. Nós pedimos a todos os espíritos evoluídos, santos que passaram por essa terra, os nossos irmãos espíritos evoluídos de todas as religiões. Protege cada um, Senhor. Protege todas as igrejas, templos, terreiros, todas as fés, todas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, hoje para a humanidade muito amor e muito respeito. Pedimos pelos nossos irmãos dos países que estão em guerra, para que eles conheçam a paz e o amor do Cristo. Pedimos por cada um, Senhor, que tem um propósito dentro do seu coração. Aqueles que buscam um objetivo, Senhor. Se for da tua vontade, realiza. Se for da tua vontade, entrega na mão destas pessoas o que eles buscam nesta oração. Nós também pedimos, Senhor, dá aquele abraço de força e diga: você é minha filha, você é o meu filho, é um guerreiro, é uma guerreira e vai conseguir caminhar. Coloca, Senhor, no coração e no espírito dessas pessoas a força que é proveniente do teu amor. Senhor, faz com que essas pessoas possam alcançar os seus sonhos. Coloca um novo sonho no coração de cada um. Entrega um sentido para a vida de cada um, para que eles possam continuar na caminhada. Pedimos por todos os médios, pedimos por todas as pessoas que trabalham para o bem. Pedimos por todos os nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores. Pedimos por todo mundo, Senhor, todo mundo que está presente nesse plano terreno. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, pedimos por aqueles que estão em casa, pedimos por aqueles que estão sozinhos, que estão enfrentando a solidão, que estão enfrentando essa solidão que muitas vezes aperta o peito, Senhor. Se mostra presente nessa noite, mostra que ninguém está sozinho. Pedimos por aqueles irmãos que enfrentam a depressão e a tristeza. Senhor, manda, Senhor, a cura para os problemas espirituais, físicos, Senhor. Tu tudo podes. Tu é o Deus do possível e do impossível. Não há nada que o Senhor não possa tocar. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que precisam e buscam, por intermédio da adoção, construir uma família, as mãezinhas gestantes, tentantes, aquelas que buscam a construção familiar. Pedimos pelos novos casais, pedimos pelos desempregados do mundo inteiro. Pedimos, Senhor, pelos presidiários do mundo inteiro, leva o dom do arrependimento e do teu perdão. Pedimos por todos os desencarnados, presentes na pátria espiritual, por aqueles que trabalham em nosso favor, por aqueles que ainda estão confusos e perdidos. Senhor, mostra a tua luz. E nesse momento pedimos à Bezerra de Menezes que possa fluidificar com a sua falange essa água presente nas nossas mesas, para que elas possam conter todos os remédios da alma, do corpo que nós precisamos. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Amém.
Lembrem-se que nós estamos na campanha da Cesta Básica, nós contamos muito com a ajuda de vocês para ajudar as outras pessoas. O nosso sonho é a vida de muita gente e você pode ajudar muitas famílias a ter um dia melhor, um mês melhor. Não é só a cesta básica que são entregues a essas famílias, é a esperança de que tem dias melhores, terão dias melhores. É uma mensagem de dizer, aguentem firme, nós estamos indo. Não é Mayra Rocha que faz a caridade, são vocês. Eu sou só instrumento de unir vontades, de unir desejos, de unir ações. Então colaborem com os projetos da Casa da Caridade, deem vida a essas pessoas. As pessoas que estão na fila buscando a pensão do Flor de Mandacaru, que estão com câncer. No Dia das Crianças, nós também vamos abrir. Para o final do mês, nós vamos abrir a campanha das crianças. Nós iremos entregar bolo e presente para todas as nossas crianças. Por hora, nossa maior dificuldade tem sido as cestas básicas. Se vocês quiserem colaborar, vocês podem deixar a cesta na Casa da Caridade, entregar alimentos avulsos, ou fazer o Pix, ou comprar direto na NutriCesta. Você estará ajudando muitas pessoas, muitos corações que hoje estão aflitos, porque não tem amanhã o que oferecer para os seus filhos. Você vai ajudar muitas pessoas que estão enfrentando o câncer, as doenças terminais, as doenças degenerativas e que não contam com a ajuda de mais ninguém, só com a nossa ajuda. Então faça uma família feliz, uma pessoa feliz. Faça com que as pessoas entendam que tem sempre alguém pensando por elas. Mas vai ter sim, tá bom? Vai ter sim a campanha das crianças também. Por hora a gente precisa arrecadar as cestas para poder entregar a essas famílias. Um beijo grande no coração de vocês. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Me desculpem o rosto cansado, me desculpem ter entrado atrasada, mas hoje realmente eu acabei de chegar de Goiânia, mas jamais quebraria a nossa corrente de oração. E nós voltamos no próximo sábado com a nossa oração. Preparem as suas velhinhas, preparem os seus corações e vamos ter uma semana abençoada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje eu dormirei muito melhor e vocês também. Um beijo.